Estes dias agora eu estou relendo o livro de Reis da Bíblia. Bom, o Antigo Testamento das edições cristãs da Bíblia, tanto as protestantes quanto as católicas, tem dois livros chamados Reis. Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Na Bíblia hebraica há um livro só. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, isso depois da morte do famoso Alexandre o Grande, que eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar dele. Então, depois da morte de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, o império dele foi dividido entre 4 dos seus generais, e aquele que ficou responsável por governar a área que é o Egito atualmente, Ptolomeu era o nome desse general. Não confundir com o outro Ptolomeu, que era o astrônomo. Aquele que falou que a Terra está no centro do sistema solar e o Sol e os demais planetas giram ao redor. Um é charado do outro. O Ptolomeu general, ele, numa manobra política, providenciou que o texto sagrado dos judeus, e havia uma população judaica imensa no Egito naquela época, ele, para angariar o apoio político dos judeus, que ocupavam posições de destaque na sociedade da época lá, na cidade de Alexandria, nomeada assim, evidentemente, em homenagem a Alexandre o Grande. Então, ele providenciou para que a Bíblia hebraica fosse traduzida para o grego. E os tradutores, então, dividiram em duas partes. Primeiro, o livro dos reis, segundo, o livro dos reis. O Antigo Testamento, então, repetindo, tanto nas versões protestantes quanto nas católicas, de igual maneira, seguem essa divisão iniciada pela tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, a tradução dos 70. Bom, muito bem. Feita essa breve introdução, para explicar por que livro dos reis ou livros dos reis, uma coisa que tem me impressionado nessa releitura que eu estou fazendo agora é a busca pelo poder político, poder militar associado ao poder político. E deixa eu dar agora uma explicação breve sobre o conteúdo desse livro. Você já ouviu falar do rei Davi, já ouviu falar de Salomão, filho de Davi. Depois da morte de Salomão, o reino se divide. Aí nós passamos a ter 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, capital Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, capital Jerusalém. E o livro dos reis, ou os livros dos reis, primeiro e segundo, narram, ora um reino, ora o outro. Fulano de tal foi rei em Israel. Beltrano foi rei em Judá. E assim os 2 reinos, a história dos 2 reinos as histórias vão sendo contadas paralelamente. E especialmente na narrativa do reino do norte, que é Israel, a busca por poder é impressionante, porque nós temos muitas narrativas de golpes de Estado. Um general mata o que era rei, e 30 dias depois vem um outro e o mata também. Então é um golpe de Estado, depois é um golpe dentro do golpe, e às vezes um rei consegue ter o filho ou neto, talvez até o bisneto como rei depois dele, mas depois vem um outro e dá outro golpe de Estado, e uma sequência impressionante, muito violenta. O livro narra alguns detalhes que são impressionantes, pela crueza e pela maneira absolutamente realista com que as intrigas palacianas, a busca pelo poder, como que tudo isso é narrado. A propósito, vale lembrar, o Erich Auerbach foi um filólogo e um crítico literário alemão, agora da metade do século XX, que ele é um livro muito famoso, que se tornou um clássico nos estudos de crítica literária. Ele comenta como que a Bíblia hebraica que é a matriz inspiradora do realismo da literatura ocidental. A literatura ocidental tem aspectos de realismo. Por quê? Por causa da inspiração que vem da Bíblia hebraica. Mas pensando então nesse aspecto da busca por poder, busca sem limite, sem escrúpulo, assassinatos, e aí quem assumiu o poder assassinava não apenas o que era rei até então,
mas eliminava toda a família dele, todos os descendentes daquele ali. Então a gente vê isso, essa busca por poder, por exemplo, no Game of Thrones, né? Mas a Bíblia já narrava isso séculos e séculos atrás. As pessoas buscando poder de qualquer maneira. E aí vem aquelas expressões que certamente você já ouviu, certamente você já conhece. Né? Dizem que o poder vicia, alguns dizem que vicia mais do que a cocaína. Aquela outra expressão que diz que o poder corrompe, e o poder absoluto então vai corromper absolutamente. Enfim, mas por que as pessoas querem tanto poder, né? Por que as pessoas são capazes de fazer tanta coisa absurda, tanta maldade, tanta violência para atingir poder? Alguns, em busca de poder, agora eu vou parafrasear aqui o Nelson Rodrigues, o famoso teatrólogo brasileiro. Alguns são capazes de fazer até o bem, porque o mal já vão fazer mesmo. Fazem o mal e não tem o menor peso na consciência por causa disso. Porque querem mandar, querem ser temidos, querem fazer o que querem, não querem prestar obediência a ninguém, não querem dar obrigação de seus atos para absolutamente ninguém, se consideram acima de tudo e de todos e fazem qualquer coisa para isso, para obter poder. Nós temos visto aqui no Brasil tentativas de golpes de Estado, pessoas tentando de qualquer maneira, sem o menor receio, sem o menor peso na consciência, fazendo de tudo que não pode, claro, para alcançar o poder, lançando mão de mentiras e de atos violentos, como vimos essa semana, lamentavelmente, acontecer. Muito bem, nós estamos já em novembro, passamos da metade do mês, logo chegará a época do Advento e do Natal, e aí nós seremos mais uma vez lembrados da história que vai contar exatamente o contrário disso. Seremos lembrados da história daquele que tinha todo o poder na mão, mas abriu mão de tudo e se humilhou, se esvaziou, abriu mão do poder para ser um servo, não para ser um senhor. Aquele que disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Aquele que na véspera de ser executado na cruz, lavou os pés dos seus discípulos e disse assim: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, mas olha o que eu fiz. Isso que eu fiz, vocês devem fazer uns aos outros. Seguir a Jesus, seguir o Messias verdadeiro, o Messias da paz, não o Messias da mentira e da violência. Seguir o Messias da paz é um caminho de serviço, não um caminho da busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, de qualquer maneira. Pense nisso. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, coloque aí nos comentários o que você acha, quais são as suas impressões. Ajude a compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece, amigos, familiares, colegas. Inscreva-se e se você já se inscreveu, eu te agradeço de verdade.